Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma apresentação aqui na nossa querida Unidharma Online. E hoje a aula número 3 do curso Autossabotagem. Gente, esse é um curso muito importante. Vamos dizer assim, rasgando o verbo, para você que quer se dar bem na vida, tá bom? Você que quer se dar bem na vida, você tem que fazer todas as aulas desse curso, porque, como falávamos na aula anterior, a coisa que mais atrapalha a sua vida, o maior inimigo, ele está dentro aí de você mesmo, né? Então, na aula anterior a gente falava do excesso de autoconfiança, eu até contei exemplos pessoais, né? Esse é um sabotador que eu carrego. A falta de autoconfiança, que seria o outro oposto, que é o sabotador que muita gente carrega, na proporção aí de 70% a 30%. Então, você tem que estar muito atento. Muito atenta às orientações que são passadas, porque estes sabotadores podem destruir a sua carreira, destruir a sua vida. Então, eu estou fazendo esse trabalho com muito carinho exatamente porque vejo muita gente boa, muita gente bacana, que está se esforçando, que está se empenhando, que tenta aqui, que tenta acolá e parece que a coisa não vai. Então, vamos prestar atenção. Está tomando nota? Então, esses são já os dois primeiros perfis de Flip-Flippen, que eu já apresentei na aula de apresentação, e hoje a gente vai avançar em mais dois perfis importantes para a sua compreensão, tá? Antes de entrar nesses dois perfis, deixa eu te dizer uma coisa. Às vezes você fala assim, isso aí eu não tenho, isso aí não é comigo. Pessoal, tudo é com você. Às vezes você não tem em grande escala, mas você pode ter menos, mas você fica atento porque, veja só, nossa personalidade é muito dinâmica. Então você pode não ter um excesso hoje, mas amanhã você passa por determinada situação, está lá você cometendo aqueles erros. Então aprenda tudo que tem direito nesse curso para evitar a armadilha de um dia, né? De um dia chegar e você está manifestando esse perfil de comportamento que só vai sabotar o seu destino. Tá certo? Vamos lá então. Perfil número 3 de hoje, o solícito e o protetor. O que é o solícito protetor? O próprio nome está dizendo, solícito vem da solicitude. Aquela pessoa solícita, aquela está sempre disponível, né? Sempre falando sim para todo mundo. Ela não tem hora, não tem sábado, não tem domingo, não importa. Você precisou, ela está lá para ajudar. Ela não sabe falar espera. Ela não sabe delimitar limites. Tá entendendo? Talvez esse seja o seu caso. Pessoas inseguras têm o perfil do solícito, sempre dizendo sim para todo mundo, né? Porque vai que eu falo não, o que vão pensar de mim? Se você está pedindo, tem que atender na hora. Então, o solícito. E o protetor no sentido de proteger. A mãe, né? Está sempre protegendo, sempre cobrindo com as asas, né? Aquela imagem da galinha cobrindo os pintinhos com as asas. Então sempre solícito, sempre protegendo, sempre ajudando. Ali o Felipe já até confessa, já fiz muito isso, né? Mas agora eu estou mudando. É isso aí, Felipe. Então esse é um perfil que pode atrapalhar muito e você vai entender o motivo hoje, tá? Aí você pode dizer assim, né? Como está aí na tela. Mas Cris, ser uma pessoa solícita, ser uma pessoa generosa, não é uma coisa boa, né? A gente ajudar os outros, a gente fazer o bem para as outras pessoas. Pessoal, mas veja lá, eu não estou falando aqui que você não deve ser uma pessoa bondosa, amorosa, ajudar o próximo. Isso todos nós temos uma obrigação moral de fazer. O que está sendo alertado nesse perfil 3 é as pessoas que excessivamente vestem esse perfil e não sabem ser de outra maneira. E aí colhe prejuízos. Eu vou te mostrar quais são os prejuízos. Esse perfil, de uma certa forma, eu passei por isso também. Isso aí, assim como o Felipe está colocando, eu também passei por isso e eu tive a oportunidade de mudar, mas foi muito difícil. Trabalhando como terapeuta, como profissional do desenvolvimento humano. Antes de ser terapeuta, muitos de vocês sabem, eu era frade. Eu fiquei no seminário 5, 6 anos praticamente, morando no seminário. E o que eu percebia?
E aí eu posso dizer, assim como na aula passada, né, eu dei um perfil muito pessoal meu, desse excesso de autoconfiança, o excesso de solicitude, eu vivi esse problema na pele. Então lá no seminário, o que a gente percebia? Você é doutrinado, você é ensinado, você é treinado para sempre ser solícito, sempre ajudar o próximo, sempre fazer tudo para os outros, sempre estar à disposição. Você não tem hora, não tem sábado, não tem domingo, é o tempo todo se dedicar, se doar para os outros, se doar para a comunidade, se doar para a paróquia, se doar para as pessoas, se doar para o trabalho pastoral. E o que ia acontecendo? Eu ia percebendo não apenas a minha pessoa, mas os colegas ali que conviviam comigo, irritabilidade, mau humor, às vezes até depressão, né? Sabe, vocês estão vendo aí na mídia atualmente, a gravação aqui desse vídeo é 2017, né? Há pouco tempo atrás, falando lá daquele padre católico, o Marcelo Rossi, né? Que entrou em depressão e tal. Eu acredito que é por causa disso. Eu nunca conversei com ele, não sei a história dele, mas possivelmente é esse excesso de solicitude. Esse é o problema. Então a pessoa se doa, se dá, ela não tem hora, não tem limite. Vamos ajudar a tudo e a todos o tempo todo, 24 horas por dia. Meu amigo, generosidade é uma coisa muito bacana, mas se você não souber dizer não de vez em quando, você vai ter problemas. O que isso tem a ver com os seus projetos? Bom, eles vão ficar em segundo plano, né? Vamos até colocar os problemas. Nesses 3 problemas eu vou falar disso com mais propriedade. Veja só. O problema número 1, do excesso de solicitude. Você perde o direito de agir diferente. Como é que é isso, Cris? É assim, ó, isso eu posso também falar na prática. Experiência lá do seminário. Vamos imaginar que... Vou até criar uma situação nova. Que eu crie a seguinte situação aqui na Unidarma. Pessoal, vocês aqui da Unidarma, vocês podem contar comigo para tudo. Tá bom? A hora que vocês quiserem, tá aqui o meu WhatsApp, tá aqui o meu e-mail, tá aqui o Skype. A hora que vocês quiserem, eu vou atender. E aí eu sou essa pessoa muito solícita, sempre respondo na hora, você me liga, eu já respondo e tal. E aí sempre muito prestativo, né? O dia que eu não puder fazer isso, sei lá, que eu viajei, que eu tô, sei lá, naquele dia eu não liguei o computador, o pessoal vai começar a reclamar. Pô, mas como é que é, né? Não tá me respondendo, não, você escreveu há 5 minutos, não tá me respondendo na hora? Então esse é o primeiro problema, do excesso de solicitude. Você perde o direito de agir diferente. George Gurdjieff, um filósofo greco-armeno, que eu gosto muito da literatura dele, ele conta a seguinte história. Ele diz, na verdade ele escrevia alguns poemas, alguns aforismos. Então tem um aforismo dele que se chama Tal é a natureza humana. E nesse aforismo, George Gurdjieff diz assim, tal é a natureza humana. No primeiro dia, você visita uma pessoa, né? E você leva para ela um presentinho. Um presente, um agrado. E a pessoa, nossa, mas não precisava, né? Você é muito bondoso, muito generoso, não precisava se incomodar, não é assim que a gente fala? Né? Não precisava se incomodar. Na segunda vez que você vai visitar a pessoa, né, você também leva o presentinho. Aí a pessoa fala, obrigado, deixa ali, depois eu pego. já mudou alguma coisa. Na terceira vez, né, que você vai, a pessoa já está reclamando que a cor daquele presentinho já não é a cor que ela gosta. Né? Na quarta vez, né, ela já vai estar exigindo que tinha que ser diferente. E assim vai. Tal é a natureza humana. Já passou por isso? Eu já passei. Então, você acaba se escravizando. Você cria um personagem, você acaba se escravizando por ele. Entendendo? Esse é o primeiro problema. O segundo problema, você estimula o egoísmo ou a preguiça das outras pessoas. Claro. E isso aí, essa experiência de seminário que eu contei, revela muito isso, né? Quando você faz tudo pelo outro, sempre que o outro quer, você acaba
dizendo que você é a fonte e ele não precisa fazer mais nada e que está tudo bem. Olha, gente, tudo que eu falo são de vivências que eu já tive, tá? É muito difícil eu partilhar com vocês aqui alguma coisa meramente teórica. Eu procuro sempre compartilhar as minhas vivências. E nesse aspecto eu também tenho muita propriedade para falar. Eu já trabalhei muito com comunidades carentes. Já trabalhei com favelas. Hoje, na minha época chamava favela, hoje é comunidade, né? Mas já trabalhei muito nesse ambiente, já fiz muito por essas pessoas. E eu não estou dizendo assim que eu já fiz muito para me gabar. Pelo contrário, o que eu quero dizer é que eu não devia ter feito. Entendeu? Já proporcionei muitas coisas para as pessoas e depois acabei criando uma dependência delas para comigo. Fiz tudo errado. Sabe aquela história de não dar o peixe, ensinar a pescar, etc. Então, o que acontece? Já proporcionei alguns recursos para determinado tipo de pessoas e depois acabei criando um vício de mim. Elas precisavam de mim, tá entendendo? Isso é uma coisa grave e importante de você saber. Quando você é muito solícito, você estimula o egoísmo e a preguiça das outras pessoas. E o terceiro, você corre o risco de sabotar a sua autoestima, que é acho que é o primeiro ponto que eu comecei a tratar aqui, falei que ia abordar com mais propriedade. Por quê? Porque quando você vive pelo outro, você faz pelo outro, você se dedica para o outro, você tudo é o outro, você acaba se deixando de lado. Você não tem mais tempo para você. Ah, meu amigo, e quando você faz isso? Eu vou te dizer, viu? É triste. Por que você sabota a sua autoestima? Porque seus projetos ficam em segundo plano. Primeiro o projeto dos outros, depois os meus projetos. Suas prioridades ficam para depois. Primeiro as prioridades dos outros, depois as minhas prioridades. E se você, por exemplo, é um terapeuta, um coach, que trabalha nessa área de atendimento, e você vive muito outro, e esquece do autocultivo, daqui a pouco você não presta mais para atender. Essa que é a verdade. Você perde a energia, você entra em depressão, você fica cansado. Você vai atender as pessoas, nossa, tem mais um atendimento, não aguento. É muito difícil, né? Por quê? Porque você sabotou a sua própria energia. Deveria, ao longo do dia e todos os dias, reservar tempo para você, cuidar de você. Gravei um vídeo sobre isso hoje, lá em Quintas de Amor, está lá na área do assinante. Tempo para sua leitura, tempo para sua meditação, tempo para cuidar, zelo pela sua alimentação, você não faz. Vai só se desgastando, só se desgastando. Primeiro o outro, depois eu, primeiro o outro, depois eu. Quando você vê, você já não está atendendo legal, você já não se sente mais preparado, não está lendo, não está se nutrindo com o conhecimento. Daqui a pouco você não está bom para mais nada, nem para atender, nem para mais nada. Está entendendo? Essa que é a grande verdade. Então você vai sabotando a sua autoestima. E volto a dizer, a generosidade, a solicitude, o fazer o bem para os outros não é ruim. O que estamos acusando aqui, nesse terceiro perfil, é o excesso quando você não tem tempo para você. Está entendendo? Olha aí um outro personagem. Quem conhece esse personagem? Quem conhece? Vocês sabem o nome dele? Ali a Eliane complementa. Infelizmente, desde pequeno, aprendemos que este autocuidado é egoísmo. Exatamente. Né? Ali o Felipe, Chico Xavier. Isso mesmo, Chico Xavier. Gosto muito do Chico Xavier, viu, gente? Eu não estou falando nada contra o Chico Xavier, não. Tá? Eu gosto muito já li vários livros que ele psicografou. Gosto muito do trabalho dele. Mas ele vivia situações exatamente assim. Não sabia falar não. Teve que os amigos dele intervir lá, começar a colocar regras, começar a colocar limites de pessoas para atender, porque ele não tinha limite, né? E essa história do piano, ele conta uma história que ele queria muito aprender piano, queria muito ser né? E aí até que um dia ele doaram um piano para ele, ele ficou muito feliz e combinou lá uma data para vir uma senhora que ensinava piano e ensinar ele a tocar piano.
E aí chegou o grande dia, só que como era de costume, todo dia chegava gente para ele atender, todo dia chegava gente para ele atender. E aí ele começou lá, aí ele queria tanto tocar o piano, né, fazer um gosto dele, mas o povão chegando. E aí ele desistiu, falou, dispensou a professora, falou, não tem jeito, eu vou ter que atender as pessoas, né? E não satisfez o gosto dele. É certo ou errado? Aqui eu não estou para julgar isso não é o caso agora, tá bom? Não é o caso agora. O que eu quero mostrar para vocês é que o excesso de solicitude vai fazendo isso, exceto se você tenha, né, esse espírito altamente evoluído e elevado, donde você não queira mais viver para você, e você já entendeu que a sua missão nesse mundo é doar 100% para os outros, aí tudo bem, aí outra conversa, se você é um segundo Chico Xavier na vida, mas fora isso, se você é um comum mortal como eu, né, você vai ter que aprender a falar não, e vai ter que ter momentos onde você vai tocar o seu piano e tudo bem, né, é o meu momento, é um momento de cultivo pessoal, é para minha autoestima. Ali a Eliane complementa, hoje mesmo uma amiga estava falando disso, que se sente mal quando fala não, mas se sente completamente esgotada por não saber falar não. E vocês sabem que Chico Xavier era muito doente, né? Eu não estou dizendo que a doença dele também era por causa disso, porque aqui eu sei que tem muitas pessoas que gostam do trabalho dele, como eu gosto, mas tem toda uma interpretação espiritual para isso, etc. Mas o fato é que ele era muito doente, né? Muito frágil. A minha interpretação é que essa fragilidade era um pouco disso. Doar, é os outros, são os outros, viver para os outros. E eu não tenho tempo para viver para mim. A saúde vai debilitar também. Então será que você tem esse perfil, né, do extremamente solícito? Ali tem um teste para a gente ver, olha lá. Se você já pensou coisas mais ou menos assim, você tem o perfil do solícito. Com o passar do tempo, as pessoas vão acabar corrigindo os próprios erros. Você não corrige os outros, você vai deixando, né? Não, com o tempo ele vai ver. Mãe faz muito isso com filho, nem todas, né? Mas tem mãe que é assim. Depois que o filho, né, começa a fumar e vai usar, ela sabe que talvez está usando maconha, talvez. Parece que ela ouviu dizer que está usando crack ou cocaína, alguma coisa mais pesada. Né? Quando o filho está no óbito, aí que ela acorda. Né? Nossa, mas meu filho não fazia isso. Não acredita. Vai deixando, vai confiando na boa vontade. Então, com o passar do tempo, as pessoas vão acabar corrigindo os próprios erros. Você pensa coisas assim? Acha que pode deixar? Não, vamos deixar que vai melhorar, vai melhorar. Você acredita nisso? A outra frase. Se alguém do trabalho está meio deprimido ou precisa de ajuda, essa pessoa tende a me procurar. Ai, Cris Armida, lá no serviço é assim, né? Eu sou como se fosse um para-raio. Será que esse é o seu caso? Olha lá, muitas vezes falo o que as pessoas querem ouvir, em vez de falar o que eu estou pensando. Né? Se identifica com isso? Para mim é difícil ser uma pessoa ríspida, que impõe disciplina. Ai, Cris, eu não sei falar não, eu não sei botar limite. Eu sou solícito. Tenho dificuldades em dizer não para as pessoas. Todos os dias sinto-me sobrecarregado pelas responsabilidades que assumo, como a colega ali da Eliane estava falando. Às vezes sinto que as pessoas se aproveitam da minha boa vontade, ou como diz o Chapolin Colorado, se aproveitam da minha nobreza, né? Você costuma falar essas coisas? Então você tem o perfil do extremamente solícito, né? Do que não sabe impor limites. Vai sofrer por isso. Como eu falei, sua autoestima é prejudicada, seus projetos são prejudicados, porque eles ficam em segundo plano, sua saúde é prejudicada, é um problema, né? Por isso que esse é um sabotador complexo e complicado, porque você não consegue dar conta das coisas. Tá entendendo? Esse é um primeiro ponto. Bom, Cris, ok. Eu dou a minha cara a tapa, eu acho que eu tenho isso aí mesmo. O que eu faço agora? Vamos a algumas orientações, pessoal. Você está com o seu caderno aí de autoconhecimento? Anota, então, essas 3 ações que eu vou passar para você, se você se acha nesse perfil. A primeira ação:
Da próxima vez que for ajudar alguém, vou me perguntar se isso está sendo feito pelo bem de todos e eu cobrarei da pessoa para que ela seja responsável. Como assim? Não é que você tem que falar não para todo mundo. Você pode continuar ajudando as pessoas, mas cobra. Cobra algo em troca, né? Sei lá, seu filho está com o trabalho atrasado de escola, estou pensando agora, estou inventando, e está pedindo para você ajudar a fazer o trabalho lá, né? Você até pode ficar com pena, ele tem que levar o trabalho hoje na escola, está quase em cima da hora. Tudo bem, eu ajudo você, mas em troca, é legal, hein? Quando você chegar em casa, você vai lavar a louça, tá bom? Você faz não sei se é assim que funciona na sua casa, cada um tem uma rotina, tô inventando agora. Mas você coloca um toma lá, um dá cá. Não seja só, eu vou ajudar. Procura fazer a energia fluir, vai e volta, né? Não fica oferecendo tudo de bandeja assim, não. Primeiro porque você está, como eu disse anteriormente, você vai estar indisciplinando a outra parte. E criando esse jogo mental, você começa a desenvolver mais um senso de realidade. Pera lá, isso mesmo, não é só me doar, não, pera lá. Eu também vou receber algo em troca. Começa a fazer essas negociações. Começa a pensar assim, entendeu? É uma postura mental que você começa a desenvolver. 2. Passarei a dizer não nos momentos adequados. Evitarei me comprometer com tarefas demais. E isso aí para a sua sobrevivência psicológica e física, e mental e espiritual, isso é fundamental, né? Eu já tive atendimentos onde eu treinava. Olha, esse é um problema tão grave que eu tive atendimentos em consultório que eu tinha que treinar a pessoa para falar não. Ela não conseguia falar não. Então eu fazia testes mais ou menos assim. Pegava uma calculadora, entregava na mão da pessoa, falava, olha, eu vou pedir essa calculadora emprestada, você vai falar não, tá bom? E aí eu sabotava não, eu seduzia a pessoa ao máximo para ela emprestar. Por favor, eu vou devolver rapidinho, eu só preciso fazer essa conta aqui que é muito importante. E a pessoa tinha que falar, não empresto, não vou emprestar. Ela tinha que treinar para fazer isso, entendeu? Será que é o seu caso? Você não sabe falar não? Então você tem que começar arbitrariamente, em muitas situações, falar não. Você até podia falar sim, mas você está vivendo tanto esse problema do excesso de solicitude que chegou a hora de você começar a praticar alguns nãos. E dizendo não, você automaticamente evita se comprometer com tarefas em excesso que só vai tirar a sua energia, a sua força e a sua disposição. Essa que é a verdade. E a terceira ação? Darei mais atenção a mim mesmo, às minhas necessidades. Eu estou querendo aprender a tocar piano, então pera lá, eu vou reservar um tempo para mim fazer isso. Eu vou separar tempo na minha agenda para fazer algo que eu goste, ou para fazer algo que me traga algum benefício. Gente, parece uma coisa tão óbvia, né? Tão óbvio falar que você tem que ter tempo para você, mas na prática, muita gente não vive isso. É impressionante. Olha, o número de pessoas que passam por atendimentos comigo, em aconselhamento, em coaching, que estão deprimidas, que estão arrasadas, que estão cansadas, que estão com fadiga, que estão se arrastando. Aí você vai checar a vida da pessoa, ela não tem tempo para ela. Ela vive 24 horas no dia. O único tempo que supostamente ela tem para ela, mas eu provo para você que não é quando ela dorme. Quando ela deita para dormir. Aí é o tempo para ela. Mas mesmo assim não é. Porque ela põe a cabeça no travesseiro e fica pensando nos problemas, fica pensando nas coisas que tem que resolver. E mesmo quando ela adormece, você que fez o curso de técnicas de reprogramação mental, o curso de hipnose, você sabe disso, que está disponível aqui na Unidarma. O que você pensa nos últimos minutos antes de dormir, isso fica ruminando na sua cabeça a madrugada toda. Então a pessoa, mesmo quando ela está deitada, ela está nos outros. É os outros, tem que fazer para os outros, tem que pensar nos outros. Ela não vive para ela.
E esse sujeito, esse indivíduo, não entende como é possível, ele está mal, está deprimido, está cansado. O que eu tenho que fazer, Cris Almeida? Eu não me aguento, eu estou me arrastando. Mas é lógico, meu. É lógico que você está se arrastando. Você não vive para você, não tem tempo para você, né? Ali a Eliane complementa. Muitas pessoas, na verdade, têm medo de ficar com elas mesmas. É uma grande verdade. É uma grande verdade. Então isso nós temos que prestar muita atenção. Muita atenção mesmo. Tá bom, gente? Então esse é o primeiro perfil, tá? Tô vendo aí que tem gente entrou, a Célia entrou agora, né? Depois assiste a gravação e entende aí esse primeiro perfil, que é muito importante, tá bom? Estão ouvindo aí os trovões tocando? Dá para ouvir daí, gente? Tá uma trovejada danada aqui, não sei se vocês estão ouvindo. Tá relampeando e trovejando. Se cair a força, pessoal, é por motivos técnicos, tá? Mas vocês estão ouvindo, né? Eu acho, não sei se dá para ouvir, mas tá forte aqui o negócio. Acender uma vela para, como é que é? Santa Clara? Tá bom, vamos lá. Vamos avançar. O perfil número 4. O crítico, exigente, implicante. Será que você é assim? Será que você é assim? Muito, né? Preso aos detalhes, né? Cris, eu falo a verdade, não é que eu sou chato. Será que você é assim? É o crítico, exigente, é o implicante? Anota aí no seu caderninho. Olha, o exemplo máximo, o expoente máximo da crítica, da exigência, da implicância é Steve Jobs, né? Não poderia falar do perfil 4 se eu não falasse de Steve Jobs. E Steve Jobs, ele realmente... Eu li 3 biografias dele. 3 ou 4? Acho que foi 3. Foi 3. 3 biografias dele. Todas elas, os 3 biógrafos dizem a mesma coisa. Uma pessoa extremamente... Aqui na minha terra a gente fala cri-cri, né? Extremamente ali presa aos detalhes, né? E ficava bravo. Uma personalidade que tinha muitos problemas de relacionamento. Veja só. Tanto é que, veja só, você funda uma empresa e você é despedido da própria empresa que você é o fundador, tem que ser muito crítico, muito exigente, né? Nem os diretores da empresa que ele fundou aguentavam ele. Mandou embora, tal, depois voltou, etc. Toda aquela história que não vou contar aqui agora. Mas a pessoa assim sofre, gente. Sofre. O sujeito morreu de câncer de pâncreas. Pâncreas tem a ver com a doçura da vida, né? A pessoa... E era um bilionário, um dos homens mais ricos do mundo, mas era tão crítico, tão detalhista, que nas biografias dele conta-se, né? Que, por exemplo, eles iam comprar uma lavadora de louça para a casa deles, então ele imprimiu os tipos de lavadoras dos vários... Acho que agora não lembro se é lavadora de louça ou lavadora de roupas. Eu acho que é lavadora de roupas, se eu não me engano. Então imprimiu as especificações técnicas de todas as lavadoras que tinha no mercado, os prós e os contras, qual gasta mais energia elétrica, qual gasta menos, qual cabe mais roupa, qual cabe menos roupa. E fez, acho que, várias reuniões em família, com a esposa, com os filhos, para decidir qual era a lavadora de louça que eles deviam comprar. Isso estamos falando de um cara bilionário. O problema não era o dinheiro. Então essa era a personalidade. Eu contei, por exemplo, que para fazer a barra de rolagem do Mac, acho que é do Leopard, Leopard. O Leopard é um dos sistemas operacionais do Mac. Levou 6 meses. Barra de rolagem, o que é? Vocês veem aqui do lado, olha, tem uma barra de rolagem, né? Aqui no chat, quem está aqui ao vivo. Né? Quem está aqui ao vivo. Então se você desce, você clica em cima, você desce, e aí você sobe e você consegue ler o que o pessoal está escrevendo. Isso é barra de rolagem. 6 meses que os desenhistas faziam lá, voltava, fazia de novo, voltava, não é assim que eu quero, não tem que ser um pouquinho mais claro, não tem que estar um pouquinho mais arredondado. 6 meses. É claro, é inegável que o nível de excelência de um produto da Apple, principalmente na gestão
do Steve Jobs era uma coisa extraordinária, né? Em beleza, em design e tudo mais. É inegável. O problema aqui está no seguinte: o quanto eu pago por isso, né? Quanto que o meu estômago aguenta. Pessoas com esse perfil, ele teve câncer no pâncreas. Pessoas assim têm muito problema de estômago, gastrite, azia. Tá entendendo? Como a Viviane ele está falando, perfeccionista ao extremo. Então esse é um problema, né? Ali eu peguei um meme da internet. Me solta, eu tenho que dar minha opinião. Todo mundo está errado, eu que estou certo. Esse é o perfil do extremamente crítico, né? Todo mundo está errado, eu que estou certo. A minha opinião que é a certa, né? É claro que aqui estamos, esse extremamente crítico, perfeccionista, tem o lado adolescente dele também, né? Todos nós temos um pouco desse lado. Eu estou certo, todo mundo está errado. Eu acho muito interessante, porque às vezes você acha que você não é assim, né? Às vezes você acha que você não é assim, mas todos nós temos um pouco disso. Às vezes eu navego aí na internet, redes sociais, né? Eu vejo muitas pessoas assim, donas da verdade, né? Dissertando sobre suas filosofias, sobre suas teologias, sobre suas impressões políticas. As pessoas gostam, né? E na cabeça da pessoa, ela está certa, todo mundo está errado, né? Vai discutir, por exemplo, sei lá, estou inventando agora, tá, gente? Religião, por exemplo, que é uma coisa que não se discute religião. Aí a pessoa, né? Não importa, né, se desde a história da humanidade, desde a época que o homem morava lá nas cavernas, ele já sentia no seu íntimo os impulsos das manifestações espirituais, ele já cultuava algum tipo de Deus. Não importa, né, o que disseram os grandes filósofos, desde os pré-socráticos, Heráclito, Parmênides e etc., os socráticos, não importa, todos os teólogos, os filósofos da escolástica, né, desde Tomás de Aquino, Santo Agostinho, ou os filósofos, né, da modernidade, René Descartes, Pascal e tudo mais, né? Quer dizer, muita coisa já foi dita que não cabe, entupiria de livro esse apartamento onde eu moro, né? De filosofias e de teologias, mas a pessoa vai lá no Facebook e escreve aquela coisa que ela acha que é a verdade e tudo o resto está errado. Ela sabe o que é, ela conhece os mistérios da existência. Ela sabe a realidade da vida. Os outros, não, tudo isso é bobagem. Esse negócio de teologia, isso é bobagem. Esse negócio de filosofia, isso é bobagem. Né? Então, esse é o perfil, né? A pessoa, todo mundo está errado, ela está certa. Eu dou risada, gente. É muito divertido, sabe? Quando a pessoa se veste nessa questão tanto quanto arrogante, né? Se acha dona da verdade, ignora, né, tudo que já foi pensado, tudo que já foi escrito, tudo que já foi dito, mas na cabeça dela, na encarnação dela, o que ela sabe, isso sim é verdadeiro. Não importa o que os outros já falaram, né? Ali os comentários dos colegas, né? Viviane, perfeccionista ao extremo, o Felipe, sofro para lidar com eles, a Eliane, acredito que todos estamos em aprendizado. Em algumas vezes, ou muitas sim, somos assim. Nós temos muito disso, né? Esse ser dono da verdade. E aí o médico pergunta para o paciente, qual é a parte que dói? A parte que dói, doutor, é a realidade, né? A realidade dói. Você ter acesso à verdade das coisas. Eu me lembro, a pessoa que é assim, ela sofre muito. Eu me lembro quando eu tinha um consultório lá em Campinas. Antigamente chamava Instituto Dharma, depois nós chamamos de Unidarma. Aí eu migrei toda a estrutura da Unidarma para o ambiente virtual, deixou de ser uma escola física e temporariamente, por 6 meses, eu fiz uma locação de um consultório particular ali no bairro do Cambuí, junto com... Tinha um médico, eu acho que tinha
Acho que um médico, uma outra médica, uma psicóloga e eu. A gente tinha um prédio lá. E eu me lembro de uma senhora, mais ou menos uns 50 anos, marcou uma consulta comigo e tal. E ela entrou no consultório na hora marcada tal, e ela disse assim: olha, antes de começar a consulta, eu tenho uma reclamação para fazer. Esse é o tipo, né? Extremamente, eu falei, ih, lá vem, né? Lá vem. Não, porque quando eu cheguei aqui não tinha vaga no estacionamento, o estacionamento de vocês aqui é muito pequeno, eu tive que deixar o carro lá na rua, né? Então, o médico pergunta, qual é a parte que dói? A realidade, essas pessoas, que são chatas muitas vezes, são críticas, pega no pé, elas sofrem muito também. Elas parece que causam sofrimento nas outras pessoas, de uma certa maneira causa, né? Se você tem um chefe assim na sua empresa que é muito crítico, muito exigente, você vai sofrer muito. Assim como eu dei o exemplo do Jobs, né, que causou muito sofrimento para os seus funcionários, com certeza, trouxe muitas alegrias, mas trouxe muito sofrimento. Essas pessoas, elas sofrem muito também. A vida é muito complicada para elas, tá entendendo? A realidade é muito difícil para elas. E para você dar o checkmate, será que eu sou assim ou não? Né? Como a Viviana ali está colocando, para muitos é difícil vestir as sandálias da humildade. Vamos ver se a gente se encaixa nesse perfil, se eu estou vestindo ou não as sandálias da humildade. Quem tem esse perfil? Se você pensa ou já pensou algumas coisas mais ou menos assim, olha lá. Comumente eu reparo em coisas que não estão certas, ou do jeito que deveriam estar. Eu tenho um olhar muito crítico, né? Eu bato o olho, já vejo que está errado. Será que você é assim? Depois, percebo que muitas vezes tenho um humor sarcástico. O que é o sarcasmo? Sarcasmo é tirar o sarro, né? É fazer piadinha com alguma limitação de terceiros. Aqui no Brasil, o brasileiro ele é um tanto quanto sarcástico, né? Em alguns estados mais, outros menos. Aqui eu não quero fazer distinção, mas essa é a verdade. Eu já rodei o Brasil inteiro, sei do que eu estou falando, mas tem lugares onde as pessoas são muito sarcásticas. Tudo é motivo de piada. E o sarcástico ele tem necessidade, né, de diminuir as outras pessoas. E você tem um humor sarcástico, você fica avaliando as limitações dos outros e fazendo piada disso. É um perfil aí. Depois, com frequência, as pessoas não atingem o padrão que eu espero. Seja numa prestação de serviços, seja com funcionários, seja você recebendo o serviço de alguém, né? Eu esperava assim. Não era tudo que eu estava esperando. Você já falou isso muitas vezes? É o perfil. As pessoas não parecem ficar genuinamente entusiasmadas ou felizes em me ver. Ó, coitadinho, né? Parece que ninguém faz festa quando você chega. É o perfil que você, possivelmente, você é muito exigente, você é muito crítico, e as pessoas acham você um chato, na verdade. Por isso que ninguém faz festa quando você está ali. E ali há uma frase, né, que comumente se passa. Eu não estou reclamando, né? Eu só estou explicando os problemas que precisam ser resolvidos, né? Tenho fama de dar opiniões sem que ninguém peça. E por fim, não dou nota máxima ao professor falando, né? Porque sempre é possível melhorar. 10 eu nunca dou. Eu posso dar no máximo 9, mas a pessoa sempre pode melhorar em alguma coisa. Será que você já disse coisas assim? Né? E aí a Viviane traz a pergunta que vale 1 milhão. Como não ser tão crítico como os demais? Né? É o objetivo dessa aula de hoje. Então vamos lá. Anote aí no seu caderninho. E dessa vez, como o crítico, o excessivamente crítico, é um perfil muito complicado, eu não vou passar 3, eu vou passar 5 ações que você pode tomar daqui para frente. A primeira ação. Quando eu for duro com alguém, eu vou me conscientizar disso, chamar a pessoa envolvida e pedir desculpas. Essa é a primeira e a mais difícil de todas, né? Fulano, vem cá. Não, vem cá. O que foi, patrão? Não, fica tranquilo, fica frio. Eu só queria... Chega aqui,
Bom, viu? Naquela hora lá, eu acho que eu peguei muito pesado com você, né? Falei umas coisas que não devia. Ó, por favor, me desculpa, tá? Eu tava de cabeça cheia, eu tava assim, tava preocupado, você sabe como é que a situação do país está. Me desculpa, eu vou tentar me corrigir. Você é um cara bacana e você não merecia ser tratado assim, tá bom? Ô, chefe. Então, esse tipo de atitude, tá entendendo? Que é muito difícil. Como a colega ali falou, tem que vestir as sandálias da humildade. Essa ação 1 é muito difícil. Mas, ó, se você começar a conseguir fazer isso, meu amigo, minha amiga, vai ser muito bacana, né? Vai ser muito bacana, tá? A ação 2. Vou me esforçar em passar um dia de treino, sem fazer nenhuma queixa. Ih, será que você consegue essa? Tem que ter um propósito firme, hein? Um dia inteirinho sem falar mal de ninguém, sem criticar nada. Será que você consegue? Quem aqui consegue? Será que dá? Escreve aí, eu consigo. Elogiando o lado bom das pessoas. Gente, eu confesso, isso é muito difícil. Meu amigo, minha amiga, se você tem o hábito, né, de criticar, de falar mal, né, aquelas frases que eu citava anteriormente, vai ser difícil. Mas você tem que tentar, né? Tem que se esforçar. Porque, como eu disse no começo, isso é autossabotagem. Se você tem esse perfil, mais hora, menos hora, você vai escorregar na casca de banana. É a sua saúde que vai ser prejudicada, ou é o seu projeto que vai ser prejudicado. Eu dei o exemplo do jovem. Você vai ser mandado embora da empresa que você mesmo fundou. Você está entendendo? Então você tem que aprender a se corrigir. Vamos à ação 3. Vou parar de dar opiniões que ninguém pediu. Né? Vou parar de dar opiniões que ninguém pediu. Gente, eu pergunto para você, qual é a hora de você dar um palpite para uma pessoa? A hora que ela pede. Só. Eu sou assim. E as pessoas que convivem comigo sabem disso. Na minha família, etc. Gente, não abro a boca. Não falo nada. Não me intrometo. Eu fico na minha. Graças a Deus, aprendi. Aprendi. Graças a Deus. Isso aí, esse karma eu já me livrei. Qual é a hora de falar? A hora que a pessoa pergunta, né? Mas intrometido que a gente é, né? Mas que você tá assim? Nossa, hoje estou sentindo que você está com uma energia diferente. O que aconteceu? Pô, mas a pessoa não perguntou. Que história é essa de energia diferente? O que isso tem a ver com isso? Né? Eu te pergunto, o que você tem a ver com isso? Que a energia é diferente do outro? Ele tem o direito de ter a energia que ele quiser, mas não ser intrometido, não é que você tá. Eu tô achando que. Eu tô olhando para você, eu tô percebendo. Você já falou assim? Eu tô percebendo alguma coisa estranha. E daí? A pessoa perguntou, pediu sua opinião, mas você é intrometido. Entendeu, gente? Então não faça isso. Pare de dar opiniões. Sabe qual é a hora certa? A hora que a pessoa chega para você, senta aí do seu lado, fala, ó, tô mal, não tô me sentindo muito bem, tô passando por essa situação, o que você acha? Aí você fala, olha, eu tô percebendo que você tá agindo assim, assado, etc. Quem sabe se você fizesse. Aí é hora de falar, porque a pessoa abriu a oportunidade. Mas fora isso, não, né? E voltando ali ao assunto anterior, a Eliane confirma ali, né? A ação 2. No começo é bem difícil mesmo, mas com o tempo todos conseguem. E o ganho maior é só nosso. Né? Não só para 2, mas para essa 3 também. Né? O ganho vai ser só da gente. Quando a gente, né, boca fechada, não entra mosca, né? Fica na sua. O 4. Deixarei de alfinetar as pessoas ou fazer uso do sarcasmo. Esse é um exercício, olha, se você conseguir isso, você vai dar um salto evolutivo, um salto consciencial maravilhoso, né? Uma mania que a gente tem de ficar ali, né? Vendo o lado negativo das pessoas, fazendo piadinha, né? Ridicularizando os outros.
Às vezes você já criou o hábito, presta atenção. Enquanto eu estou falando aqui com você, vai lembrando. Às vezes já virou um hábito. Né? Já virou um hábito. Você, em casa, com o marido, com os filhos, com a esposa, sei lá com quem, com o irmão, de ficar o tempo todo cutucando a pessoa, né? Enquanto não explode, né? Enquanto não sai faísca, você não sossega. Fica mais na sua. Né? Necessidade de criar um clima ruim, pra quê? Ah, mas ele não... sei lá... A pessoa assim, ela sempre vai arrumar uma desculpa, né? Ah, ninguém aqui arruma as coisas em casa, né? Só eu que tenho que limpar aqui. Aí um belo dia lá, a filha, sei lá, lavou a louça. Aí você chega, pô, lavou a louça, mas não passou um paninho aqui no balcão, deixou tudo molhado. Pô, mas você sempre tem que arrumar uma coisinha para implicar. Tá entendendo? Então, procura desenvolver esse autodomínio. Vai só te fazer bem. Você vai se tornar uma pessoa mais agradável, né? As pessoas vão gostar da sua companhia. E quinto, observarei mais minha linguagem corporal, porque não é só o blá blá blá, é o jeito que você se posiciona, né? Às vezes a pessoa não fala nada, né? Mas fica lá batendo o pezinho e com o braço cruzado. Que foi, bem? Nada. E fica vendo novela. Que aconteceu alguma coisa? Não. Nada. É a postura corporal. Né? Você não falou com a boca, mas o seu jeito está muito esquisito. Muito crítico, muito severo, muito, sabe, aquela santa inquisição, muito... Pra quê? Pô, gente, a gente está aqui nesse planeta por pouco tempo. Já diz o budismo tibetano, a vida é como uma ponte, é só um lugar para você atravessar, né? Então relaxa. Então observarei mais a minha linguagem corporal e me posicionarei de forma mais receptiva, tanto corporal quanto verbalmente, né? Você vai viver melhor. Agora, eu concordo, esse perfil 4, que nós estamos abordando aqui, ele é um dos mais difíceis, principalmente se você tem esse hábito, né? De ser muito crítico, muito severo. Isso te prejudica enormemente. Prejudica não só nos negócios, como eu falei, prejudica a sua saúde, prejudica a sua felicidade. Porque a felicidade está muito relacionada ao compartilhar, né? Ao estar com os outros, a compartilhar a sua felicidade. Felicidade é compartilhar. Você vê um filme bacana, você quer que os outros vejam. Você não assistiu esse filme? Nossa, menina, você tem que assistir. Por quê? Você gostou do filme? E a felicidade é o compartilhar. Vamos assistir junto, vamos estourar uma pipoca, né? Você tem que ver. Quando uma coisa é legal, você quer compartilhar. A felicidade é um compartilhar. Agora, se você... A gente até viu, né, nos perfis lá, as pessoas não celebram a sua chegada, ninguém gosta da sua presença. Aí fica difícil, né, pessoal? Então vamos nos esforçar. Esse perfil é um perfil que traz prejuízos, mas se você conseguir, os resultados são bons, né? Ali a Célia Silva complementa, depois entra no ditado, fala o que quer e ouve o que não quer, né? Então, vamos ouvir mais o que a gente quer, né? Então é isso, gente. 2 perfis. Eu falei para vocês que hoje a aula seria 30, 40 minutos. Estamos nos 50 minutos, estamos quase acabando, mas basicamente é isso. Nem 8, nem 80, né? Nem o excesso de solicitude e nem o excesso de crítica. Você vai se tornar um ser humano melhor. E eu tenho certeza de que, você colocando em prática esses passos, essas ações que são passadas, mais 2 sabotadores perigosos vão estar sendo riscados aí da sua lista, tá bom? Para não perder o costume, no mais deixo aqui meu carinho, o meu abraço, que sua vida seja não menos do que espetacular. Eu sou Cris Almeida, sucesso e felicidade para você.